Tiagão, Lula, África, são duas hashtags, duas expressões que entraram nos Trend Topics ontem, se mantém até hoje, porque é um tema que gerou muito debate, muita repercussão, críticas, aí pessoas defendendo, porque o Lula polemizou mais uma vez, aí o Lula nesse primeiro semestre, né, de mandato, do terceiro mandato dele, ele tem dado algumas declarações polêmicas, acho que é a melhor expressão aí para se referir. E aí é o que está na tela, Lula polemiza ao agradecer à África por tudo que foi produzido durante a escravidão. Então, é uma fala que, de imediato, assim, começou a ser compartilhada, viralizou, porque não pega bem, você vai agradecer a escravidão, é lógico que, né, que é uma fala negativa, que ele mandou mal ali, enfim, se expressou mal, sei lá como que a gente pode falar até sobre isso. Eu vou colocar na tela para vocês o videozinho, e assim, o que talvez torne tudo ainda mais, sei lá, mais chamativo, né, que choque um pouco mais. Isso aconteceu numa viagem do Lula, uma viagem que não estava nem programada, em Cabo Verde, país africano, ao lado do presidente de Cabo Verde. Isso aconteceu ontem, ele estava discursando ali. Só que o discurso dele, daqui a pouco a gente vai mostrar a notícia de forma geral, não é uma parada crítica à África, muito pelo contrário. Mas assim, a forma como ele se expressou é uma forma muito negativa, muito, sei lá, atrasada, não sei. É uma ideia que não pegou bem ali, eu vou mostrar para vocês aqui o que ele falou. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Acaba passando a mensagem de que, tá sendo grato ali à escravidão, né? É lógico, não diretamente, mas indiretamente pelo que foi produzido aqui no Brasil às custas da escravidão. Então, complicado, é lógico que gerou comentários negativos e gerou quem tente defender também esse tweet do Emerson Thiago, né? Ele não agradeceu a escravidão como algo benéfico. Ele disse que por causa da escravidão, o Brasil é o que é na formação do seu povo miscigenado. Ele não colocou a escravidão como algo glorioso, digno de louvores. E é verdade. Mas aí esse internauta recebeu essa resposta. Colocou sim, para de passar pano. Então, é o tipo de fala que levanta diferentes interpretações ali, diferentes análises. Até em função disso, eu separei uma matéria que também viralizou ali, essas aspas, essa notícia, no Twitter, entrando nos Trending Topics, de quem tem, poder de fala para falar sobre isso, não é o meu caso, né? Lula se expressou mal, mas não errou em fala sobre África, diz José Vicente. José Vicente é reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares. E aí eu vou abrir a matéria, ele deu uma entrevista para o portal UOL, e eu vou ler para vocês aqui um trechinho da fala do reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares sobre essa fala, para a gente tentar entender, né, o que de fato ali o Lula estava, no fundo, querendo dizer por trás de uma fala que não pegou bem, não saiu nada bem essa declaração do Lula, né. Penso que ele tentou traduzir que em tudo o que nosso Brasil tem de destacado, de constituinte, é necessário, obrigatoriamente, o que veio da África, com os africanos. Isso que entendi, e imagino o que ele quis dizer, tendo em conta o que tem sido a postura do presidente Lula ao longo de toda a sua trajetória política e pessoal. Só que é isso, né? Assim, se é uma fala que precisa de muitas explicações, é porque, obviamente, a fala o cara não se expressou bem, ponto. Senão ninguém precisaria estar explicando, meio que traduzindo o que a pessoa está falando, né? Mas eu também acho justo tentar entender qual é a intenção do Lula ao falar isso, porque senão fica uma parada muito vaga, e é meio que isso que o reitor toca. O Lula não tem um histórico racista, sei lá, sabe, de declarações racistas. Pelo contrário, você tem nas políticas públicas ali apoio de cotas raciais. Então não é como se ele fosse racista, mas se expressou mal. Eu acho que esse talvez seja a balança a ser feita, né? E de forma geral, uma matéria da CNN, que eu coloco agora na tela para vocês, noticiou, assim, o que aconteceu ali por trás da polêmica, se assim a gente pode dizer, né, para além da polêmica, qual foi o cerne ali do discurso do Lula nessa visita relâmpago de última hora em Cabo Verde, país africano. Lula defende investimentos na África como forma de pagamento por escravidão. Por isso que o termo escravidão ali também entrou nos Trending Topics, em meio às várias falas do Lula, remetendo ao período da escravidão, nesse discurso que ele fez em Cabo Verde, né? O presidente brasileiro lamentou afastamento em relação ao continente africano e disse que fará viagens à África nesse ano e em 2024.
acredito que esse afastamento ele esteja se referindo aos últimos anos aí, né, de governo do Brasil. Uma outra fala do Lula, essa menos viral porque não é problemática, né? Quero recuperar a relação com o continente africano, porque nós brasileiros fomos formados pelo povo africano. A nossa cultura, nossa cor, nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus, disse Lula, ao lado do José Maria Neves, presidente de Cabo Verde. E aí é isso, Lula costuma dizer que o Brasil tem uma dívida histórica com países africanos por causa da escravidão. Tipo, esse é o cerne da ideia do Lula, né? Ainda que ele tenha se expressado muito mal ali realmente na fala. Ele pontuou que a forma de pagamento possível diante da escravidão é o investimento em tecnologia, formação e ajuda na industrialização e no setor agrícola da África. Pô, se o mundo inteiro pensasse assim, o mundo seria um lugar muito menos desigual, né? Sei lá, você imagina os países europeus que colonizaram aí o mundo inteiro, se tivesse essa mesma percepção, essa mesma ideia, em muito menos tempo a gente ia ter um mundo mais equilibrado e menos desigual.